Fala, meus amigos e minhas amigas. Antes de você ver esse corte do Bopismo, que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito, tá bom? Valeu! E aí tem gente que me mandou mensagem falando: o Rafael é a melhor coisa que aconteceu no São Paulo nos últimos anos e tudo mais e tal. Mas também lembraram do Edmar, do Sidão e do William Farias, que foram jogadores que não... E eu sei que a gente vai falar sobre isso, que não deram certo no São Paulo, que foram muito cobrados e tudo mais. Eu queria, já que a nossa audiência é muito de São Paulinos e São Paulinas, queria que você contasse um pouco dos bastidores dessas negociações, dessas quatro, né? Sidão, Edmar e William Farias. Sobretudo do Sidão, porque, cara, o Sidão foi um pedido do Rogério, né? E depois a vinda do Rafael, que joga na mesma posição. E depois o gancho, se você puder falar sobre o Sidão. Aquele episódio que aconteceu ele jogando contra o Vasco, que pra mim é uma das coisas mais comoventes dessa história do livro. A forma como você protegeu ele, como você conversou com ele, pegou um avião pra falar com ele, enfim. Então, se puder falar dessas negociações que envolveram o São Paulo por causa da audiência, seria demais. Muito legal, Lucas, porque toda vez que falam do Rafael, e que é muito legal vê-lo atingindo o nível de seleção e um protagonismo nesses últimos títulos do São Paulo, eu lembro do episódio do Sidão. Porque toda contratação, ela é uma incógnita, essa é a verdade. Então o São Paulo encheu o Morumbi para receber Daniel Alves e para receber Rames Rodrigues. E foram contratações que, tecnicamente, depois, num futuro próximo, as coisas não aconteceram. A negociação do Sidão, eu fechei as minhas portas no Botafogo num período, porque eu tinha fechado com o Botafogo a renovação com o Sidão e não ia voltar atrás. Só que o Botafogo não tinha fechado com o Audax, clube que ele pertencia. No dia do meu aniversário, dia 17 de novembro, o Rogério me liga e fala: você já fechou o Sidão? Eu falei: você vai assumir o São Paulo? Porque ele nem treinador era ainda. 2016 isso. 2016. Você vai assumir o São Paulo? Talvez e tal. Eu falei: eu fechei no Botafogo, mas o Botafogo não fechou com o Audax. A única brecha que tem, se o São Paulo fechar com o Audax, eu posso levar o Sidão. No dia seguinte, quem liderava o departamento de futebol era o Alexandre Pássaro, também um dos mais preparados executivos do país, e fechou com o Audax, recebeu o ok do Audax, lógico que ia fechar o Sidão no São Paulo, fechamos a operação e avisei o Botafogo, falei: Botafogo, era o Antônio Lopes que liderava o Botafogo. O São Paulo me procurou para fechar o Sidão. Nós já temos um pré-acordo, mas ele não é válido se você não fechar com o Audax. Tô te avisando. Eles acharam que eu tava blefando, e aí eu fechei a operação. Depois eu ouvi o que eu não queria do Botafogo quando fechou a operação. Então, um pedido do Rogério para levar o Sidão para o São Paulo, não tem como você não falar não. O Sidão também gostava do plano, já tinha consolidado no Botafogo. A proposta era até equivalentes. Mas São Paulo vivia um melhor momento. Rogério, tudo que significa, né? Nem é passado. Rogério, ele é o grande nome da história do clube, assumindo como treinador e pedindo o jogador. Então, esse é o Rogério. Essa foi a operação do Sidão. O Sidão vem e se torna número 1 do São Paulo. Se o Sidão fosse número 2 do São Paulo, ele estava no São Paulo até hoje, na minha opinião. Porque nós chegamos a renovar o contrato do Sidão lá no São Paulo. Ele fez um ano e meio de contrato e depois renovou mais 2, 3 anos. E ele tinha uma representatividade pela história de vida dele que era muito importante. E como goleiro, depois de Zete e Rogério, foi mais um que teve altos e baixos. Essa é a verdade, até chegar o Rafael. Então, esse é o caso do Sidão. O Edmar, que é um dos grandes profissionais da empresa, a gente tem um orgulho nas nossas relações, porque eu trouxe o Ed para o São Paulo sem ser empresário do Edmar. Ah, é?
E eu estava numa negociação com o São Paulo para vender o Lianco para a Itália. E numa das reuniões, o presidente Leco, o Alexandre Pássaro, o próprio Rogério precisavam de um lateral esquerdo a todo momento. Não sei quem que era o lateral na época, mas precisavam de um lateral para compor. E o Ed, ele estava no Cruzeiro, jogava, não jogava, tal, e foi validado por um comitê também. Se é jogador para o São Paulo ou não, né? Isso é a performance do jogador que vai valer. Agora, Ed tem 3 anos de contrato, acho, renova, depois vai pro Red Bull Bragantino, depois vai pro Vasco, depois e jogou 10 anos na Europa, então não performou no São Paulo, tá tudo bem, foi um trecho da carreira. Assim como a gente faz negociações, quando a gente faz as negociações, a gente não sabe se vai dar certo ou não. A intenção, ela é sempre a melhor possível, equalizada. E ela é validada por um comitê dentro do São Paulo, dentro dos clubes, onde passa por uma análise de comissão técnica, passa por uma análise de diretoria, do presidente. Hoje tem um departamento de scout. Os caras sabem tudo do atleta. Agora, a performance é ali, pô. A hora que você veste a camisa e vai jogar com a 6 no Morumbi, ou com a 1 no Morumbi, ou no Allianz, ou na Arena. Isso é um ser humano que está ali. E quem achava que o Wellington Rato ia ser protagonista desse time de São Paulo? O Wellington Rato foi descoberto pelo auxiliar do Wagner Mancini jogando no Ferroviário na Série C. Que fez um pedido, se você pegar as declarações do presidente do Atlético Goianiense, ele agradece o auxiliar do Mancini, que é o Anderson Batatais, porque ele acho que deu 10 mil reais para levar o Rato do Ferroviário, de lá de Fortaleza, pro Atlético Goianiense na Série A. Os caras queriam matar o Anderson, de tanto que ele insistia. Ele faz um campeonato desse, lá, vem pro São Paulo, recusando um monte de proposta. Fortaleza, né? Queria muito. Muitas propostas. E vem pro São Paulo e, para mim, é protagonista desse time. Quem mais tem? O William Farias. O William... Essa foi uma negociação que a propagação dessa negociação deram mais mérito para mim do que para o William. Achavam que eu tinha muita influência no São Paulo para levar o William Farias para lá. Isso me incomodou demais e o William também sentiu isso. Agora, para mim, o William, ele poderia ser o capitão e o camisa 5 de qualquer clube do Brasil. Naquele ano de 2019, né? Que ele veio pro São Paulo. Ele era a camisa 5 do Vitória. Curitiba. O que ele poderia ter... o questionamento do William poderia ser pelas lesões que ele tinha, tudo. Mas naquele momento, São Paulo, sem muito poder financeiro. Buscando um jogador para compor elenco. Ali tinha um outro conflito de interesse também, porque o Wagner Mancini era coordenador do São Paulo. Né? Então, nossa, é verdade. Tudo isso ele... colocaram na mesa. Pô, o Fábio é empresário do coordenador, leva um jogador que não tem tanto apelo, é amigo do Raí, o Leco conhece ele desde criança. Eu fiz a indicação, pô. Tiraram informações com o Anderson Barros, que era o diretor do Vitória na época, que depois o Anderson, não sei se estava no Vasco, onde que o Anderson estava. Tiraram, no mínimo, 10 informações para contratar. Além das informações lá de dentro, que os jogadores que jogaram junto e tal. O meu mérito é fazer a indicação, fazer com que os caras acreditem na minha palavra, na minha indicação que está equalizada, e depois a validação é deles, pô. Isso é do Rafael ao William Farias, ao Edmar, ao Sidão. Você ficou puto quando insinuaram isso? Muito. Quer me deixar puto insinuar esse tipo de coisa. Eu acho que é um puta de um desrespeito comigo, com o jogador, com o diretor. Isso é falar do que você não sabe. E para você falar do outro nesse nível, você tem que provar. Esse é uma das coisas mais baixas que tem. Parece que tudo que dá errado tem coisa errada. É o que dá certo, tá tudo bem. Com a condução, sim. Então, isso é uma deslealdade
quando se propaga esse tipo de coisa, sem você saber exatamente como é que foi construído. Então tem as coletivas de contratação, vão apresentar o jogador, apresenta o empresário também. Coloca o empresário junto lá. Conduza... Como é que foi a negociação do William Farias? Fábio, foi assim, foi assado, tal. Ninguém entrevista empresário. É verdade, Ninguém dá oportunidade para entender como é que são os processos de um... Os empresários trabalham demais, Lucas. Ficam longe da família, viajam pra caramba, tem pressão a todo momento do próprio atleta, do clube, da família para realizar. Tem assédio dos outros empresários, tem concorrência absurda. Então tem muita coisa pra gente falar. No mínimo para as pessoas entenderem essa atividade.